Brasil fosse monarquia, estaria melhor? Eu, humildemente, te digo que não sei. E te digo por quê que eu não dou essa resposta. Porque não é possível, na minha opinião, pensar na história que poderia ter sido e permanecer na história. Isso é obra ou do cinema ou da literatura, enfim, porque as possibilidades são infinitas. E aí, isso traz uma dificuldade muito grande na análise do o que poderia ter sido se Dom Pedro II não tivesse sido retirado do poder por um golpe militar. Alguns exemplos, algumas possibilidades. Para Dom Pedro II não ter perdido o trono, talvez fosse necessário que ele não tivesse perdido a base que ele tinha para governar. Então, ele teria ou que ter agradado o exército, ou o exército não poderia ter o prestígio social que ele tinha após a Guerra do Paraguai. Ou seja, ou o exército teria que ter perdido a Guerra do Paraguai, ou a Guerra do Paraguai não teria que ter acontecido. A outra base, por exemplo, a questão da igreja. Na melhor das possibilidades, Dom Pedro II simplesmente aceitaria a bula contra a maçonaria, ou simplesmente o Papa Pio IX não tivesse condenado a maçonaria nessa época. E isso, tá vendo que a gente mexe em vários acontecimentos históricos, né? Isso faria com que ele não perdesse, né? Faria que ele não prendesse 2 bispos e não perdesse popularidade com isso. Por fim, a questão da base econômica dos cafeicultores. Só que para isso, das duas, uma, ou o movimento abolicionista não aconteceria, ou a política brasileira simplesmente ignoraria o abolicionismo enquanto movimento popular. E isso traria sérios problemas, sérios inimigos aí para a própria monarquia. Aí nós teríamos que pensar no mundo em que o Brasil não aboliu a escravidão no século XIX, né, em 1888, e na verdade ele teria apenas... Porque se o movimento abolicionista não existisse, não existiria, por exemplo, lei do ventre livre, lei dos sexagenários. Então o Brasil entraria no século XX, com certeza, com escravidão. E demoraria bastante para acontecer. Mas se Dom Pedro II simplesmente ignorasse, e né, se o movimento abolicionista simplesmente fosse ignorado, com certeza aconteceria uma guerra civil. E aí, são possibilidades que colocariam simplesmente, assim, é difícil de falar. Entendeu? Por isso que é difícil a gente analisar. Tudo isto, eu entendo que o si está na distopia, está na possibilidade. E, enfim, isso nos traria graves problemas para criar um roteiro em relação à história do Brasil, porque precisariam mudar muitas peças para ter um roteiro muito bom.